Começar aqui né, os irmãos aceitam aí para a gente começar. Então, assim, turma, bom dia, né? Graça e paz, é uma satisfação enorme estar aqui com o pastor Daci. Bom dia. Bom dia aí com todos vocês. Em nome aqui da FMB, Faculdade Narciso Baturité, e do NUTC, que é nosso Centro de Aconselhamento Bíblico. E estamos hoje no nosso segundo módulo com o pastor Daci, tem se tornado um amigão, tem se tornado aí um conselheiro, um parceiro, e espero que até o final do curso a gente possa trazer novidades para vocês, no final dessa aula, né? Os nossos planejamentos, aquilo que nós temos elaborado juntos aí com o pastor Daci, e temos muitas coisas boas. E eu queria deixar, nesse momento aqui, a minha satisfação, pastor Daci, mais uma vez de estar com você, né, juntos, e principalmente aprendendo, né, porque eu tenho sempre colocado o quanto o senhor tem sido bênção em nosso ministério, o quanto o senhor tem contribuído aí conosco, aí, mesmo essa distância, Fortaleza, São Paulo, mas o senhor tem sido uma bênção em nossas vidas, viu? Fique Amém. super à vontade, né, conduza da forma como o senhor desejar, e aqui estamos aqui para servi-lo. Amém, amém. Uma alegria estar com vocês. Não tenho dúvida que Deus vai dar um dia repleto de conhecimento das Sagradas Escrituras. E como nós sabemos por ela mesma, nós vamos ser grandemente edificados, vivificados, orientados, e a sabedoria do Senhor vai estar sobre nós, né? Então, essa é a minha oração, para que todos nós desfrutemos de um dia rico da sabedoria de Deus e sejamos melhor ainda preparados por Deus para desenvolvermos o ministério de aconselhamento bíblico tão necessário, tão próprio dos nossos dias, né? Como nós precisamos nos dispor às mãos de Deus para aconselharmos pessoas e ensinarmos as Sagradas Escrituras. Vamos ter um dia repleto de informações, vou passar algumas informações importantes para vocês, ideias de literatura, e vocês, juntamente comigo, nós seremos enriquecidos com as Sagradas Escrituras. Uma bênção para mim estar com vocês. Helder, você quer dizer alguma coisa ou eu já posso começar aqui? Meu pastor, pode ficar à vontade, pode... Ok. Se você puder falar um pouquinho do seu ministério inicial para a turma conhecê-lo, né? Ok. Pode ficar à vontade, querido. Deus abençoe. Ok, eu sou casado com a Denise há 33 anos, estamos juntos no ministério há 35 anos, tivemos 2 anos juntos, ainda como noivos. Eu tenho 34 anos de ministério pastoral e 40 anos como ministério de aconselhamento bíblico. Eu fui introduzido na vida de aconselhamento bíblico no acampamento Palavra da Vida, que tem aqui em São Paulo, tem aí no Nordeste, no estado de Pernambuco, no Norte tem também no estado do Pará e Amazonas, e aqui também no estado do Paraná, no Sul, Rio Grande do Sul, e Centro-Oeste, no estado de Goiás. E eu tive o privilégio de começar a aconselhar com os meus 17 anos de idade, trabalhando inicialmente como conselheiro nos acampamentos, com crianças, adolescentes, e depois já logo ingressei no seminário com os meus 18 anos, fui ordenado ao ministério pastoral aos 21. E você imagina um jovem de 21 anos sendo pastor de gente que tinha neto mais velho do que eu. Então, eu não tinha experiência para passar para essas pessoas, mas eu tinha a autoridade das Sagradas Escrituras. E então, eu me tornei um grande estudioso das Sagradas Escrituras, entendi que ela é que daria autoridade para o ministério pastoral, que eu agora tinha nas mãos, dado por Deus, e comecei, então, a trabalhar e comecei a descobrir que pessoas precisavam muito do conhecimento bíblico para poderem
tratarem das suas emoções, das dores da alma, das dificuldades emocionais, sentimentais e relacionais que viviam. Eu sou casado com uma conselheira bíblica também, Denise também é conselheira bíblica, já está na vida de aconselhamento há 35 anos. É uma conselheira muito amorosa, muito graciosa, minha esposa, tem tido experiências profundas em aconselhamento. Os meus filhos também trabalham com aconselhamento. Eu tenho uma filha primogênita, Débora, casada com o Lucas, que mora em Goiânia, capital de Goiás. E o Daniel, que é o nosso filho caçula, está no meio da faculdade de design gráfico e trabalha aqui como conselheiro de adolescentes e crianças na nossa igreja. Eu pastoreio há 15 anos a Igreja Batista de Vila Mariana, que fica aqui no bairro de Vila Mariana, na capital de São Paulo. Então, um dia que você estiver por aqui, ela fica a 200 metros do metrô, da estação de metrô Ana Rosa. Então, quando você estiver aqui por São Paulo, será uma grande alegria receber a sua visita na igreja e você poder nos conhecer presencialmente. Em algum momento aqui, eu vou mostrar a foto da nossa família para que vocês nos conheçam visualmente. E nós temos um trabalho muito profundo de aconselhamento bíblico na Igreja Batista de Vila Mariana, assim como vocês. Eu tenho um grupo muito grande de membros da igreja que fizeram pós-graduação em aconselhamento e estão preparados para aconselharem e aconselham os membros da igreja. Então, nós temos muitos homens, muitas mulheres e muitos jovens adultos que são conselheiros aqui na igreja, preparados. Fizeram o Nutra, que é um curso de aconselhamento que tem aqui em São Paulo, na Igreja Batista Pedras Vivas, de um grande amigo meu, o pastor Jairo Cáceres. Esse curso é um curso muito bom, excelente, que prepara muito bem, assim como a pós-graduação de vocês. E esses membros têm sido habilitados e têm feito um ministério rico de aconselhamento bíblico. Então, o perfil da Igreja Batista de Vila Mariana é um perfil de uma igreja madura, de uma igreja conhecedora das Sagradas Escrituras, que tem suporte e ministério de apoio aos transtornos emocionais. Nós temos uma escola junto da igreja. Essa escola também trabalha diretamente com aconselhamento bíblico com os alunos e famílias dos alunos, e nós temos visto a palavra de Deus curar, resolver, solucionar problemas seríssimos em famílias e alunos com diagnóstico de TDAH, limítrofe, diagnóstico muitas vezes de autismo ou Asperger, e assim por diante. A nossa escola aqui, ela é reconhecida pela Secretaria de Educação da Zona Sul de São Paulo como a única escola, e nós estamos num bairro com muitas escolas. O bairro de Vila Mariana é o bairro na América Latina que tem mais escolas para número de pessoas na América Latina. Então, tem muita escola, muita escola. Só no nosso quarteirão nós temos umas 4 escolas, para você ter uma ideia, tá bom? Então, tem muita escola, mas as escolas não matriculam alunos que tenham na sua transferência escolar ou algum laudo de diagnóstico de transtorno emocional. O que mais pega é TDAH, que é um construto, não é uma doença. O que pega agora é o DIPAC, que só é
justificado se o aluno tiver algum problema auditivo, caso contrário, não pode ser diagnosticado de DIPAC, não é? Porque aí fica uma coisa subjetiva, assim como é o TDAH. O DIPAC é uma disfunção, não é? Um distúrbio de processamento do cérebro central, que eles falam. E uma criança que tem problema de audição, ela realmente tem problema de entender, porque ela ouve mal. É só você pôr um aparelho nela que ela rapidamente ela já resolve. Mas nós temos que ver que essas coisas precisam ser bem analisadas. Nós temos também tratado de limítrofe na escola, e a escola, então, tem sido reconhecida pela Secretaria de Educação como a única escola que, de fato, matricula crianças com distúrbios. E eles têm reconhecido e mandado os pais matricularem os seus filhos aqui na nossa escola. Isso é o resultado de aconselhamento bíblico. Nós vamos... O Helder, você está aí? Sim, meu pastor. Eu fui desabilitado para o share screen. Você pode me habilitar de novo? Eu estou vendo uma irmã que está... eu estou vendo também aqui. No share screen. Acho que, por alguma razão, ela foi habilitada e eu desabilitado. E agora? Ok, vamos lá ver. Ainda estou desabilitado. Agora está habilitado. Pronto. Ok. Penso que vocês devam estar vendo uma tela cheia aí, ok? Ok. Essa tela aí, ela tem a ver com o primeiro assunto que nós vamos abordar, que é aconselhamento bíblico para a síndrome do burnout. Ok? Nós vamos tratar de 4 transtornos hoje, gente. 4 transtornos que nós vamos lidar. Eu não vou lidar com a depressão, porque eu acho que em algum momento vão lidar aí. Nós combinamos, eu e o Helder, lidar com outros transtornos, tá? Nós vamos lidar com o transtorno de síndrome de burnout, transtorno de síndrome do pânico, transtorno da síndrome do sono e ideação suicida, tá bom? E dentro de ideação suicida, eu vou falar um pouquinho de autolesão, né? Essa meninada que tem cortado o braço, cortado perna, mas entre adolescentes meninas, isso tem acontecido dentro da igreja. E nós vamos lidar com isso, ok? Mas antes vamos orar pedindo que Deus nos dê um tempo gostoso, abençoado aqui, e vamos em frente. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente pelo dia que vamos passar juntos aqui. Pedimos, Senhor, toda a iluminação do teu Espírito que habita em nós por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a iluminar as nossas mentes de maneira que nós compreendamos a tua palavra como o Senhor deseja. E assim o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da tua sabedoria. Mas nós sabemos também que precisamos, Senhor, aplicar a tua palavra. Ela mesmo nos ensina isso. Não devemos ser apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. E é isso que queremos fazer, Senhor, para a tua honra e tua glória, para o engrandecimento do teu reino e da tua causa em Cristo Jesus, onde estamos. Então, nós pedimos também orientação do teu Espírito em nossa alma e nosso coração, de maneira que convicções, de maneira que argumentações, de maneira, Senhor, que concepções sejam, ó Deus, transformadas de glória em glória pela aplicação da tua palavra em nossas vidas. E assim sejamos transformados
em instrumentos vivos nas mãos do Redentor. Para que isso aconteça, Senhor, eu tenho plena convicção de que nada em mim deve, Senhor, atrapalhar, macular ou desviar a boa exposição das Sagradas Escrituras. Então, eu peço que o teu Espírito me dirija o coração de todos nós, de maneira que a tua palavra seja autoridade nesta aula, porque queremos glorificar ao Senhor. Oramos assim, Pai, agradecidos por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, gente. Aconselhamento bíblico para a síndrome de burnout. Antes, eu quero dar uma tarefa para vocês, porque pós-graduação tem que ter tarefa precisam ser feitas para que vocês ganhem nota e haja uma certificação. Eu estou adotando um livro, como eu não vou abordar esses dois assuntos, vocês vão adquirir esse livro. Esse livro é de uma editora aí de Fortaleza, né? A Peregrino, excelente editora, excelente editora. Esse livro é um dos livros, se não o melhor livro que eu li em português sobre ansiedade, depressão e transtorno bipolar. É muito bom. Dr. Charles Hodges, ele foi muito, muito bíblico, muito feliz. Eu coloquei as duas capas aí, porque a anterior é essa que eu tenho aqui em mãos, que está aí também, mas tem uma nova edição com essa capa mais amarela aí. Tanto faz, qualquer uma das edições, você vai ler esse livro e o que você vai fazer para mim? Aí Pastor, escrito... passa o slide para a gente ver as capas. Vamos lá, de novo. Aqui, ó, o slide. Estão vendo aí o slide? Não. Não Ele não tá no modo de exibição, ele está pequenininho. Isso, é. Ué, porque para mim está no modo de exibição aqui. Espera aí, vamos ver o que está acontecendo, então. Não foi. Eu vou dar stop aqui. A minha aqui está ok. Apareceu agora. Agora foi. Na hora que você colocou, apareceu. Apareceu? Foi. Vamos ver de novo. Vamos lá. Bote na tela de apresentação agora. Vou pôr. Espera aí, que está dando conflito aqui. Tranquilo, tranquilo, meu pastor. Foi? Foi agora, gente? Não, ainda não. Ainda não. Ué, aqui no Ele meu... está na tela, mas sem a tela de apresentação. Ele está aparecendo aqui. Pois é, mas o meu aqui, para mim, está na tela de apresentação. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos fazer o processo de novo. Foi? Ótimo. Está aí? Ok, meu pastor. Muito bem. Só preciso achar vocês aqui, que sumiu a tela do Zoom aqui para mim. Não estou vendo vocês. Deixa eu achá-los aqui. Rapaz, está dando um...
Sabe o que está dando? Está dando um conflito feio aqui, viu? Pastor, Foi agora? não tem como o senhor pedir ajuda a alguém aí para passar os slides para o senhor, não? Assim, aqui no grupo, o pastor Helder ou o pastor... O que a gente pode fazer, Helder, você tem o grupo aí deles? Helder? Estou lhe ouvindo, meu pastor. Você tem o grupo deles? Tenho. Você envia o material para eles no grupo, aí todo mundo fica com o material no celular, aí no aparelho. Porque está dando conflito, eu não sei o que está acontecendo aqui, viu? Vou fazer agora, pode ficar tranquilo. Só procurar burnout. Beleza? Pastor Helder não pode ir exibindo igual daquela outra vez, pastor? Se eu envio para o pastor Helder e ele exibe. Isso que eu sugeri, mas eu acho que eu talvez não tenha feito entender, né? Pode. Eu entendi, Você pode, Helder. Entendi. Pode ser que não dê conflito para você, Helder, porque como a gente... Tá. Depois, tire da tela aí que eu vou tentar aqui colocar, meu pastor. Deixa eu ver se dá certo. Já tirei. Pode ser que porque você está me autorizando, está dando conflito. Vê aí se você consegue. Só um minutinho, turma, se eu consigo aqui. Eu ainda estou autorizado, tá, Helder? Pode ser que você tenha que tirar a minha autorização para você conseguir. Você como host. É isso que eu estou olhando agora, meu pastor. Aí. Foi modo exibição agora, lá embaixo. Ótimo. Tá aparecendo? Para mim, tá. E aí, turma? Ok, Tá ok. ok. Pra mim Ótimo. tá ok. Então vai lá, Helder. E também está no grupo, tá? A turma pode fazer os dois, acompanhar no grupo, acompanhar aqui, a gente vai... Então, põe a próximo slide para mim, Helder. Aí, a capa é essa aí, tá bom, gente? São as duas capas que existem desse livro, Depressão e Transtorno Bipolar, Ajuda e Esperança e Enfrentamento Eficaz, do Dr. Charles D. Rogers. Próximo slide, por favor. Vocês vão fazer uma resenha crítica e prática do livro. O que eu quero dizer com isso? Informações bibliográficas, vocês vão pôr lá o livro que vocês leram, tal, pontos fortes do livro, vão escrever um parágrafo de pontos fortes do livro, pontos fracos do livro, não pontos fracas, pontos fracos do livro, e o valor prático e ministerial do livro.
como esse livro ajudou você a entender um pouco mais de aconselhamento sobre depressão e sobre distúrbio bipolar. Agora, gente, é o seguinte, é uma página de resenha crítica, tá bom? Não vou ler mais do que uma página. Por isso, vai exigir de você muita concisão para escrever, tá bom? Então, vai exigir de você uma capacidade muito grande para escrever, porque escrever pouco é muito pior do que escrever muito. Quando eu pego livros dessa grossura, mais ou menos, ó, geralmente o livro vai tratar de muita coisa que vai repetir. Quando é um livro mais fininho assim, ó, esse livro é um livro excelente, que eu vou também indicar para vocês daqui a pouco. É excelente, porque o camarada fez um trabalho muito bom, sistematizou muito bem o assunto e trabalhou bem. Ok? Então, essa é a tarefa de vocês. Eu adotei esse livro, porque são 2 assuntos que eu não abordarei aqui, e vocês vão aprender lendo esse livro aí, tá bom? Muitos dos assuntos que vocês aprenderão em aconselhamento não vêm de uma aula, vêm de leitura de livros de aconselhamento, ok? Então, a gente precisa ler muito. E nós vamos, então, aprendendo com os conselheiros que estão escrevendo sobre isso. No dado momento, eu estou escrevendo um manual de aconselhamento bíblico. Eu estou tratando de vários transtornos e como tratar desses transtornos. Um dia você vai ter isso nas suas mãos, espero que logo em breve, e você vai poder aprender com o manual de aconselhamento bíblico como tratar de vários assuntos. Esse manual é uma seção de aconselhamento bíblico do determinado assunto. E como o que é o assunto, como ele se apresenta no seu diagnóstico, como deve ser a direção bíblica, tarefas práticas e outros textos que você pode usar para tratar o assunto. Então, é assim que a gente vai aprendendo sobre aconselhamento bíblico. Muita leitura, muito conhecimento através da literatura que existe. Ok? Pode passar, Helder. Síndrome de burnout é um distúrbio, isso aqui eu estou tirando do diagnóstico que é falado por aí, tá bom? Então, é importante sempre nós, como conselheiros, conhecermos os termos que as pessoas estão usando, porque muitas vezes vem para o seu aconselhamento alguém já predisposto a um diagnóstico, ou já com um laudo de diagnóstico. Então, uma coisa importante, nenhum conselheiro bíblico tem autoridade para dizer para um aconselhado, continue tomando remédio, não tome remédio. Isso nós não podemos fazer, nunca faça. Nunca. Nunca diga para um aconselhado se ele deve continuar ou não tomando remédio. Quem tem essa autoridade e quem fará isso é o médico. Ele é autoridade para isso, ele tem conhecimento técnico para isso. Então, sugiro que vocês, quando tiverem algum contato com um aconselhado e ele estiver usando tratamento medicamentoso, é bom que você tenha um médico de confiança, de maneira que esse médico também conheça o Senhor, então o médico cristão, também entenda sobre aconselhamento bíblico, ou entenda que a Bíblia resolve as questões emocionais do indivíduo, e então você orienta esse aconselhado a ir para esse médico. Eu tenho um médico aqui em São Paulo, não sei se ele dará aula para vocês, mas eu acho que o Helder já conversou com ele, o doutor José Renan Guimarães, conversou, né, Helder? E
O doutor Renan é um conselheiro bíblico, um médico excelente, e ele é o médico que eu uso para que as pessoas passem por ele e ele, então, determine se há necessidade da continuidade do tratamento medicamentoso ou não, ok? Porque remédios, eles podem atrapalhar e muito a solução do problema e do transtorno, do distúrbio emocional, porque ele maqueia, ele entorpece e assim por diante, ok? Síndrome de burnout é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso. Isso definido por Herbert Freudenberger como um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Então, síndrome de burnout é hoje reconhecida como um problema de esgotamento, mas do ambiente de trabalho. Isso é muito comum. Eu tenho alguns executivos da igreja, CEOs de multinacionais. O CEO da Cisco, da América Latina, é membro da nossa igreja. Ele é um indivíduo que regularmente vem para o gabinete comigo para tratar de esgotamento, que é conhecido como síndrome de burnout, por causa do tamanho da responsabilidade dele, do tamanho da exigência de tomada de decisões de um CEO de uma multinacional como a Cisco. A Cisco é uma empresa que faz aparelhos eletrônicos de informática, né? Faz computador, a maioria dos aparelhos de Wi-Fi é da Cisco, você deve até ter algum aparelho aí na sua casa da Cisco. Então, você imagina o tamanho das exigências que esse indivíduo tem como CEO dessa empresa. Então, regularmente ele me liga e ele diz para mim: pastor, posso dar uma passada aí no gabinete? Preciso orar com o senhor, preciso ouvir o senhor, preciso que o senhor abra a Bíblia e fale ao meu coração. Venha. Então ele vem e nós temos um tempo de aconselhamento bíblico. Geralmente está ligado a esgotamento. Ele, uma vez no aconselhamento, ele disse assim: pastor, ontem eu abri o chuveiro da minha casa, entrei para dentro do box e chorei. Chorei por mais ou menos 1 hora embaixo do chuveiro. Isso é esgotamento, tá bom? Isso é a pressão que o indivíduo sofre de tudo quanto é lado. Esses tempos atrás ele me ligou, ele estava saindo para uma viagem e ele disse: eu estou parando tudo, seguindo o conselho que o Senhor deu, porque eu preciso dar uma desligada. E eu preciso parar. Isso é burnout, ok? Mas eu quero sair um pouquinho desse ambiente de trabalho e quero fazer uma análise bíblica com vocês e pensar que a Bíblia trata da síndrome do burnout, de esgotamento, de aflição, de aperto, que tudo isso é hoje reconhecido como síndrome de burnout. Temos que entender também, gente, que a maioria dos diagnósticos que nós temos, e quando eu falo a maioria, quase todos, eles estão embasados, eles estão alicerçados no Manual de Doenças Mentais, que é conhecido como DSM. Hoje está no DSM-5.
Eles vão atualizando isso para que os profissionais da saúde tenham informações com respeito a determinados sofrimentos de indivíduos e então se faça o diagnóstico. Agora, o DSM, que é esse manual de doenças mentais, ou de saúde mental, se você preferir, ele tem uma crítica dos próprios médicos que compõem, que escrevem o DSM. Existe uma discordância entre eles com respeito a diagnósticos também, porque o diagnóstico de distúrbio ou transtorno emocional, ele é muito subjetivo. Por exemplo, eu vou indicar para vocês um livro, se vocês forem tratar de TDAH, esse é o livro aqui que você deveria ter. Depois eu vou preparar uma bibliografia e vou mandar para o Helder disponibilizar para vocês, tá bom? Mas esse livro aqui é da editora Sebi, lá de Brasília, alguns de vocês aí são de Brasília. Esse livro é escrito pelo Dr. Daniel Berger II, é o nome dele. E Daniel Berger é um grande escritor de aconselhamento bíblico. E nesse livro de TDAH, ele lista todas as críticas que os próprios médicos que compõem o DSM fazem do seu próprio trabalho, ok? E para TDAH, o DSM lista algumas questões, alguns sintomas que precisam ser vistos durante 6 meses ininterruptamente na vida de uma criança. Se aquele sintoma se repete durante 6 meses na vida de uma criança, ele deve ser diagnosticado de TDAH. Agora, isso é um problema, tá bom? Primeiro, quem determinou 6 meses? Que critério foi usado para determinar o tempo de observação? Segundo, se uma criança determinada apresenta um sintoma e é dado um tratamento e ele é tratado desse sintoma, mas daí apresenta um outro sintoma no decorrer dos 6 meses que está lá listado no DSM. Essa criança tem ou não tem a síndrome? Existe ou não existe o problema? Percebe como é a coisa? Então, é subjetivo. Assim também acontece com distúrbio ou síndrome de burnout, ok? A palavra burnout é ser queimado, né? É alguma coisa que me queima de fora. Então, é a pressão que vem de fora e me esgota. Então, à luz das Sagradas Escrituras, nós temos uma palavra nova para um problema antigo. Muda o slide para mim, por favor. Então, nós temos aí uma palavra nova para um velho problema, que é esgotamento. Que, aliás, Jesus, ele já trata disso. Lá em Mateus capítulo 11, quando Jesus ele fala esse texto tão conhecido dos crentes em Cristo Jesus, Mateus 11, 28 a 29, Jesus, na verdade, está tratando do esgotamento, da pressão, da aflição, da angústia que o fariseu impõe sobre o povo. Atam fardos pesados demais que eles mesmos não estão dispostos a carregar. Então, havia uma pressão, não sei se você sabe, mas para se cumprir o princípio sabático, guardar o sábado, o legalismo fariseu tem 39 leis para guardar o sábado. É um absurdo. Eles criaram 39 leis para guardar o sábado. Uma lei.
Então, você vê o fardo pesado que eles atam, que Jesus diz, não é? Vocês atam fardos pesados demais que vocês mesmos não estão dispostos a carregar. Burnout, esgotamento. Isso criava um esgotamento religioso, não no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, para as pessoas. E Jesus, para mostrar que aquilo não convém, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As palavras usadas na língua original grega aqui de Mateus 11, 28, são muito próprias do esgotamento hoje conhecido como síndrome de burnout. Por exemplo, vinde a mim todos os que estáis cansados. Gente que bate no peito e diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais, ok? Uma pessoa que tem síndrome de burnout, ele faz isso. Ele diz: olha, eu não posso mais, eu não aguento mais. A gente vive isso numa sessão de aconselhamento, quando você está tratando de alguém com esgotamento, que hoje tem o rótulo de síndrome de burnout. E sobrecarregados, oprimido pela carga. Esse indivíduo que eu falei para vocês, que vem de vez em quando no meu gabinete, que é CEO da Cisco, ele fala: está pesado demais, estão exigindo demais, o pessoal nos Estados Unidos está exigindo demais, eu estou sendo exigido demais aqui pelo pessoal da Argentina, do Paraguai, porque ele é da América Latina. Peso, vai pesando o indivíduo. Mas eu vos aliviarei. Eu vou permitir que você pare de se cansar, de ficar cansado. Então, Jesus, ele está dizendo: eu vou tratar de você, dessa carga, dessa aflição, desse peso que você está sofrendo. Então, vamos olhar para alguns esgotamentos na Bíblia que hoje seriam diagnosticados como burnout. Primeiro, Jó. Pode mudar, Helder, por favor. O Helder, se você ficar ligado, você vai ver que eu vou falando aí o slide e você já pode mudar, não preciso ficar pedindo para você mudar. Tudo bem, meu irmão? Ok, meu pastor. Você é fera, viu? Acho que eu vou só dar aula com você, comigo agora. Todos nós sabemos que Jó passou por um esgotamento enorme. Tá? O esgotamento de Jó é a perda dos seus bens, a perda de toda a sua família, ok? A perda agora da sua saúde, da sua integridade física e, logicamente, moral, porque ele diz que o bafo dele é horrível, inclusive para a esposa, que as feridas dele são purulentas e até as crianças sentem aversão à sua aparência. Então, você está vendo aqui um problema seríssimo que criou um esgotamento enorme na vida de Jó. E o capítulo 3 de Jó é um capítulo fantástico para nós conselheiros, porque a gente pode ensinar os nossos aconselhados que Deus aceita o lamento. O lamento. Muita gente acha que não pode lamentar diante de Deus. E isso é uma outra aflição, porque a pessoa está com o coração afligido, precisa se desabafar. A melhor pessoa para a gente se desabafar é Deus, porque Ele me ouve a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, a todo tempo. Tem gente melhor para a gente desabafar do que Ele? Se as pessoas quiserem se desabafar comigo, eu não estou pronto, ou à disposição, ou disponível para ouvir a pessoa a qualquer tempo, em qualquer lugar, a todo tempo. Eu sou limitado. Eu falo para a minha igreja: não sou eu que vou resolver os seus problemas, eu só sou um instrumento nas mãos de Deus como pastor. Mas não coloque a sua confiança em mim, porque eu uma hora não vou poder atender vocês.
eu não vou conseguir atender vocês. Eu tenho uma igreja de 1.100 membros. Nós somos 5 pastores aqui. Eu não atendo a minha igreja toda, eu não consigo atender. Eu tenho outros pastores que atendem outros segmentos e outros membros, porque eu sou limitado. Agora, Deus pode atender os 1.100 no mesmo momento, no mesmo tempo, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E a igreja precisa aprender isso. E o aconselhado precisa aprender isso. Que eu posso me lamentar a Deus a qualquer momento. Nós temos vários lamentos na Bíblia. Jó capítulo 3, Salmo 13, Salmo 113, Salmo 73, Abacuque 1, e aí vai. Ok? Lamentos que foram levados a Deus, e Deus ouviu, Deus atendeu e Deus tratou. Tem uma diferença entre lamento e murmuração. Nós não podemos murmurar. Isso a Bíblia diz. A murmuração é quando eu coloco sobre Deus a culpa do meu sofrimento. O lamento é quando eu coloco para Deus o meu sofrimento. Isso é diferente. E Jó, ele coloca para Deus. Em nenhum momento você vê no capítulo 3, Jó colocando sobre Deus as suas dificuldades. Mas ele entende que o seu sofrimento é parte da sua vida, é resultado da situação da sua vida, e ele, então, abre o coração a Deus. No capítulo 3, que é esse lamento, e nós sabemos que esse lamento é aceitado por Deus, porque lá no final do livro, no capítulo 42, Deus diz que Jó falou o que era reto perante o Senhor. Bom, se Jó falou o que é reto perante o Senhor, o capítulo 3 é reto perante o Senhor, então eu posso me desabafar com o Senhor, derramar o meu coração diante do Senhor. Ok? Aliás, a palavra confiar o coração ao Senhor na língua hebraica é rolar para Deus o meu sofrimento. O Senhor está aí. É entregar a Deus, é desabafar com o Senhor. No versículo 26 do capítulo 3 de Jó, você tem assim, ó, não tenho descanso. A palavra descanso na língua original hebraica significa tranquilidade. Não tenho tranquilidade. Não tenho sossego. A palavra no original é calma, traduzido para calma. Nem repouso. A palavra aqui no original é não consigo dormir. Interessante. Não tenho tranquilidade, não há calma em mim e não consigo dormir. E já me vem grande inquietação. É a palavra na língua hebraica, ou tumulto de alma. Então, aqui nós estamos vendo Jó declarar que por tudo que ele está vivendo, e não é no ambiente de trabalho, é no ambiente de vida do indivíduo. Ok? Então, a Bíblia trata do esgotamento. Hoje eles estão chamando isso de síndrome de burnout, e diretamente ligado ao trabalho. Mas nós temos esgotamento fora do ambiente de trabalho. Muitas pessoas estão esgotadas com a sua própria família, tem pessoas que vêm para o aconselhamento esgotado porque tem que cuidar dos pais que ficaram velhos. Nós fizemos um aconselhamento essa semana, eu e a Denise, de um casal que tem um esgotamento porque tem que cuidar dos pais que são velhos e, ao mesmo tempo, tem que cuidar dos filhos que estão crescendo e, ao mesmo tempo, o cônjuge tem que cuidar do marido que trabalha e chega em casa e quer ser atendida, ao mesmo tempo a esposa também precisa ser atendida e o marido está esgotado porque não consegue mais atender a esposa, e todo mundo está esgotado no ambiente de família. Como é que a gente aprende com Deus para que não vivamos em esgotamento constante em família? A Bíblia tem as respostas. O Senhor nos ensina isso. E é isso que Jó está passando.
ele está sofrendo um burnout, ele está sendo queimado por situações externas que vêm sobre ele, perda de bens, perda de família, doença física agora, esposa que manda ele amaldiçoar a Deus, crianças que não entendem, amigos que vêm para consolar e acabam complicando mais a situação dele ainda. Tudo coopera para um esgotamento em Jó. Por isso que ele diz, eu estou... não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Ele estava passando por esgotamento. Um outro indivíduo que passa por esgotamento é Davi. No Salmo 55, você tem, mais uma vez, um esgotamento na Bíblia. E o Salmo 55 é o salmo em que Davi revela a traição que ele sofre de pessoas muito íntimas a ele. Particularmente, eu creio que Davi está se referindo aqui àquele momento em que Absalão bota ele para fora do palácio, ele vai para o deserto de Judá com o povo chorando e gemendo, e junto de Absalão tem o seu conselheiro Aitofel, que era um indivíduo muito próximo de Davi, que se torna, então, um indivíduo que quer, inclusive, matar Davi a favor de Absalão. E Davi passa um problema seríssimo por traição. Pessoas traídas têm esgotamento. Pessoas traídas passam por aflições. Sofrem um burnout relacional. São queimados pela traição do outro. São queimados, angustiados pela traição de cônjuge, ou traição de amigos, ou traição de filhos, ou coisa desse tipo. Nós estamos tratando também de um caso em que pais estão esgotados por causa da traição de um filho, como Absalão traiu o pai. Isso existe até hoje. E aí Davi fala isso para nós do versículo 1 a 8 do Salmo 55. Eu vou pegar do versículo 4 em diante. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Isso é sintoma hoje reconhecido de síndrome de burnout. O DSM fala exatamente isso aqui, não com essas palavras, mas exatamente isso aqui. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Isso aqui está no DSM, mas quem escreveu isso escreveu milhares de anos atrás, antes do DSM diagnosticar burnout. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da porcela. Fugiria para longe e ficaria no deserto. É que as pessoas querem. Lembra o que esse CEO disse para mim? Posso ir aí no gabinete, preciso ouvir o Senhor, preciso que o Senhor ore comigo, preciso me desabafar. Ficou 1 hora chorando debaixo do chuveiro. É exatamente essa sensação de alguém que precisa se desabafar. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da porcela. Essas duas palavras estão ligadas à tempestade, à situação difícil. Isso é burnout hoje. Mas a Bíblia já está tratando disso há muito tempo atrás. Nós vamos ver isso já já. Jesus passou por esgotamento, não por causa de situações dele, por causa do meu pecado e do seu pecado. Lucas, capítulo 22, fala do esgotamento que Jesus passa no Getsemane. Aliás, Getsemane é uma palavra em aramaico que significa o lugar que se moe, não é? A azeitona, a oliva. Se você for para Israel um dia, estive lá e tive a oportunidade de visitar o Getsemane. Existe ali uma prensa do 1º século de azeitonas, da oliva. E é uma pedra que se passa por uma base, e essa pedra vem rolando e vai amassando tudo. Jesus vai ser
pressionado, amassado, sufocado por causa do nosso pecado. E é no Getsemane que isso começa. E lá nós encontramos que Jesus está passando por uma situação muito aflitiva. A palavra que diz no versículo 44 é estando em agonia. A palavra no original é agonia. Nós emprestamos do grego essa palavra. Agonia é uma palavra que tem a ver com exaustão pela luta. Então, está ligada à luta greco-romana, em que os atletas se desgastavam lutando. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus está totalmente exausto por causa da luta espiritual contra o meu pecado e o seu pecado. E é tão intenso isso que o versículo 43 diz: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, que é a tal da hermatidrose, que é uma pressão muito grande, que rompe os vasos aqui mais superiores, capilares, e a pessoa soa sangue. Soa sangue. Então, Jesus passou por esgotamento. Sensação de bipolaridade. Migra rapidamente da alegria à irritação. Isso é um sintoma. Pode mudar, Helder, por favor. É um sintoma de burnout. A pessoa tem oscilação de humor constante. Agora, gente, bipolaridade, oscilação de humor, é falta de domínio próprio. Eu tenho oscilação de humor. Eu oscilo, às vezes, porque eu perco o domínio próprio, perco o bom senso que Deus quer que eu tenha por meio da palavra dele. E quando eu migro na minha bipolaridade, ok? Eu tenho que pedir perdão para minha esposa, para o meu filho ou para pessoas. Porque, na verdade, eu migrei de uma situação para outra por causa de alguma irritação do meu coração, porque alguma coisa não concordou com o que eu penso ou falei, porque eu fui desafiado naquilo que eu quero, e a gente migra. A gente, de repente, de uma risada, passa uma irritação gritante. Não é? De palavras de amor, passa para palavras de ódio, porque eu fui contrariado em meu gosto, em meus desejos. Isso é conhecido como bipolaridade para o mundo, porque justifica-se o pecado. Não é? Tem um livro de John MacArthur Jr., também muito interessante, se vocês querem ler, que tem o título Sociedade Sem Pecado, onde tudo hoje é justificável como um distúrbio, um transtorno. E a pessoa, ela é vítima de tudo. Nós vivemos isso em todos os segmentos sociais hoje. Não é? O indivíduo é vítima de tudo. E, infelizmente, também na leitura que se faz de problemas emocionais, as pessoas se tornam vítimas. Ah, tadinho desse menino, ele tem TDAH. Ninguém fala que ele é indisciplinado, que a estutícia está ligada ao coração dele, que ele precisa da vara de disciplina, precisa ser educado na disciplina e demonstração do Senhor. Não, isso não serve hoje. Ele é um coitadinho, ele tem um distúrbio, ele precisa tomar um remédio e nós precisamos entender a realidade dessa criança. Percebe como é vítima? A mesma coisa é para um indivíduo que tem bipolaridade. Ele não é uma pessoa que precisa aprender a ter bom senso, precisa colocar as suas emoções ao controle de Deus, do Espírito Santo, para ter domínio próprio, como diz Gálatas 5, 22 e 23.
Ele não pode apagar o Espírito de Deus e viver em gritaria, cólera, ira, como diz Efésios capítulo 4, 30, 31, e aprender que ele precisa ser bondoso, longânimo, paciente e perdoar como Deus em Cristo nos perdoa, ou Efésios 4, 32. Não. Isso não serve hoje. Essa pessoa, ela tem um distúrbio, ele é bipolar. Então, ele é vítima. E aí, essa pessoa não vai tratar dessa situação à luz das Sagradas Escrituras. E quando você diz, não, você não pode gritar assim, você não pode viver irritado assim, isso é pecado, ele não pede perdão, ele é vítima. Por isso, sociedade sem pecado. Então, o burnout tem isso. As pessoas viram vítima, em vez de tratar do esgotamento como Deus trata. Pode mudar. Deixa-se levar por sentimentos oscilantes, tramita da calma à fúria, do sossego ao tormento rapidamente. Uma pessoa com burnout, ele explode, ele sai jogando tudo. Isso é pecado. Isso, na verdade, é falta de controle. É externalizar a raiva. É externalizar aquilo que está dentro do nosso coração. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, diz Colossenses capítulo 3, 5 em diante. Dentre eles está a ira, a cólera, que é isso. E a gente passa isso. Eu passei por isso ontem. Eu tive um momento aqui de descontrole aqui nessa mesa, que eu estou dando aula para vocês. E eu tive essa fúria, não é? E migrei rapidamente da calma para a fúria. E eu tive que lidar com o meu coração e pedir perdão para minha esposa e falar, realmente eu estou errado, eu preciso lidar com isso, isso não está certo. Porque isso é do meu coração. Eu não sou vítima. Eu não posso dizer, estou em burnout, sou vítima das pressões da vida. Não, se você é vítima da pressão da vida, então vai lá e ouve o que Jesus diz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, você é vítima da desobediência que eu e você damos para Deus. Porque se ele está falando para eu ir, porque ele vai me aliviar, se eu não estou sendo aliviado, é porque eu não estou indo. Então, vamos aprender a ir. Agora, tudo isso a gente fala com muita mansidão, com muito amor, com muita graça para o aconselhado. Então, num momento de aconselhamento, nós vamos dizer, olha, eu também sou assim. Na medida que eu conto para você as minhas mazelas, eu falei para vocês, eu migrei da calma para a fúria nessa mesa que eu estou dando aula para vocês hoje, ontem. E eu tive que pedir perdão. Eu estou sendo compassivo com o aconselhado. E o aconselhado pensa, puxa, acontece com ele também. Mas eu não tenho síndrome de burnout. Eu não tenho diagnóstico de burnout, mas acontece comigo. E eu tive que lidar com isso ontem. E vou ter que lidar, quem sabe hoje, vou lidar amanhã. Ou vou lidar daqui 2 dias. Agora, isso é uma questão do meu coração diante de Deus. Então, quando eu faço isso amorosamente, graciosamente, no aconselhamento, a pessoa, por meio da minha compaixão, o que é a palavra compaixão? A palavra compaixão, na língua original grega, significa sentir a mesma coisa nas entranhas, porque no primeiro século, o lugar onde se pensava que se sente é nas entranhas. Tem uma certa lógica fisiológica, tá? Por quê? Quando as pessoas ficam com medo, tem alguma emoção, dá dor de barriga, sente né, na barriga. Então, isso é uma fenomenologia de sentimento, ok? Por isso, nas entranhas, é sentir o que o outro sente nas entranhas. Hoje, nós temos o coração como lugar do sentimento. Então, é sentir o coração do outro. O conselheiro precisa ser compassivo.
A compaixão, mesmo no português, tem a ver com a paixão do outro. Então, eu sei o que você está passando. E a Bíblia ensina a mim e a você a guardar o nosso coração, porque ele é desesperadamente corrupto e é enganoso, e ele trai a gente. Por isso, Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele que procedem as fontes de vida, seja de vida abundante, seja de vida escassa, seja de uma vida de bom senso, seja de uma vida de insensatez, seja de uma vida de controle pelo Espírito Santo, seja de uma vida em descontrole por causa da minha alma pecaminosa. Então, por isso eu tenho que guardar o meu coração. Ok? Sente-se a todo tempo cansado, desanimado, negativado, e experimenta uma... Já deixa o irmão falar, Diógenes. E experimenta uma sensação de levar um fardo muito pesado sobre os ombros, né? Lembra que eu falei para você, aquele indivíduo que vem conversar comigo, que tem, né, que teria facilmente diagnóstico de burnout, ele sempre está pesado, cansado. O Salmo 68:19 diz que o Senhor toma o meu fardo. Então está lá, Salmo 68:19 diz assim para nós: bendito seja o Senhor que dia a dia, a todo tempo, dia a dia é a todo tempo, hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira, dia a dia, leva o nosso fardo, a nossa carga, o nosso peso, é a palavra na língua original. Deus é a nossa salvação. Então, Deus fala por meio de Jesus, em Mateus 11, fala por meio de Davi, agora aqui, no Salmo 68, eu levo o seu fardo. Eu carrego para você. Então, eu não tenho que ficar segurando isso para mim. Pois não, Diógenes? Pastor, bom dia, né, para todos. Bom dia. Eu entendo muito bem, eu até tenho compartilhado bastante com alguns colegas e a própria igreja aqui a respeito desse curso que tem sido assim um marco divisor assim, no meu ministério, sinceramente falando. E eu entendo muito bem a questão do aconselhamento, e quando há uma identificação da síndrome de burnout, né, que, como o senhor falou muito bem, é um nome novo para um problema velho, que é o esgotamento, e é a verdade. Eu entendo muito bem que quando um irmão chega para mim, eu vou aconselhar, eu vou conduzir ali para Jesus, vinde a mim e outros grupos. Mas não é incomum, e isso está se tornando, na verdade, mais comum, pessoas que não são crentes, ligados à membresia da igreja, também passem por problemas e queiram aconselhamento, né? Então, conduzir um irmão para o vinde a mim de Jesus é relativamente tranquilo. Mas quando é um incrédulo, então, como que nós faríamos para essa compreensão? Na verdade, vai acabar com ele, né? O que o senhor entende aí? Excelente pergunta, Diógenes. Muito obrigado pela sua pergunta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Está lá em Hebreus 4:12, ok? Então, a palavra de Deus, ela trata da nossa vida. A palavra vida ali em Hebreus 4:12 não é a vida biológica, tá? A palavra zoé em grego significa a vida biológica, a vida imaterial do indivíduo, ok? Então, toda a nossa alma, nosso entendimento, nosso espírito, nossa força e tudo mais. Então, quando alguém que não é crente, ele vem para um aconselhamento bíblico e eu falo para ele, olha, a solução está em Cristo Jesus, por isso que ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é uma grande oportunidade para que você leve essa pessoa a entender
que ela é pecadora, que ela per si não vai conseguir resolver os problemas e ninguém vai resolver os problemas dela, apenas uma pessoa pode resolver, e é exatamente essa pessoa que convida. E aí você, então, apresenta a pessoa de Cristo Jesus a ele como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho tido oportunidades muito lindas de ver pessoas se ajoelhando comigo ali no gabinete, começaram um aconselhamento como incrédulos, lá para a segunda, terceira sessão, se ajoelham entregando suas vidas a Jesus Cristo como Salvador e terminam os seus aconselhamentos como salvos em Cristo Jesus e resolvidos emocionalmente em Cristo Jesus. Então, é fantástico. Ontem não, quinta-feira, eu conversei com o gerente da SBB, gerente de marketing e desenvolvimento da SBB, o meu querido amigo pastor Juan, Sociedade Bíblica do Brasil. E nós estamos conversando porque ele está imbuído em mostrar que a Sociedade Bíblica do Brasil não é só uma editora e uma imprensa de Bíblia, como nós estamos acostumados a pensar. A SBB é uma missão e ela imprime Bíblias e vende Bíblias para levantar recursos para fazer a sua missão. E no norte do país, e no nordeste do país e pelo Brasil inteiro, mas ele estava se referindo ao norte porque ele fez uma visita lá, aos ribeirinhos ali do norte do país, e ele estava me contando algumas experiências com a palavra de Deus. E ele me contou uma que é sensacional. Eles foram para uma vila de ribeirinhos e eles estavam entregando a Bíblia. E eles entregaram a Bíblia para uma menina e foram visitar essa menina e viram que tinha uma Bíblia lá na casa dessa menina. E eles perguntaram, por que você quer mais uma Bíblia? E ela disse, porque aquela Bíblia ali foi meu pai que ganhou. E eu quero uma para mim. E eles perguntaram, mas por que você confia tanto assim na Bíblia? E ela disse assim, quando meu pai ganhou a Bíblia de vocês, ele começou a ler, ele deixou de beber, ele deixou de bater na minha mãe e ele tornou-se um novo homem. Esse é o poder das Sagradas Escrituras, gente. Eu tenho uma história, quando pastoreei aqui no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, eu tive a oportunidade de evangelizar muitos testemunhas de Jeová. E um deles era um grande líder deles. E um dia ele falou assim para mim, me dá a sua Bíblia por uma semana e daqui uma semana você volta. Porque eu mostrei para ele, à luz da língua original, que havia discrepância na tradução do Novo Mundo. Ele disse, me deixa aqui a sua Bíblia. Eu vou analisar os textos que você está dizendo. E a gente conversa daqui uma semana. Quando eu voltei para a casa dele na semana seguinte, eu ouvi desse homem o seguinte, de um grande líder dos Testemunhos de Jeová. Eu quero receber a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ele entregou a vida dele a Jesus naquele dia. Hoje ele é um grande homem de Deus na Igreja Batista em Sorocaba. Ganhou a família dele inteira para Cristo. Uma das cunhadas dele é secretária na organização Palavra da Vida. Esse é o poder da Palavra de Deus. Então, quando a gente usa a Palavra de Deus para o aconselhamento, ela vai fazer a obra porque ela é viva e eficaz. Liliane, você quer falar, querida? Não? Muito bom, é isso aí, Liliane. A Palavra de Deus é assim, ela é viva e eficaz. Ela é soprada por Deus. Aquele termo, inspirada por Deus, é soprada por Deus. Deus sopra pelo menos 2 vezes a palavra dele claramente. Uma é na criação do homem, que dá vida para o homem passa a ser alma vivente. Então, é o Senhor que conhece esse negócio de alma, de espírito, porque foi ele que soprou para o homem se tornar alma vivente. E lá em Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, Deus junta os ossos, vai ajuntando os ossos, tendões, pele,
e aí o Espírito de Deus tem que soprar nesses ossos que se ajuntaram para se tornar vida, e se tornam seres viventes. Então, a palavra de Deus é que traz vida. É por isso que o Salmo 119 diz, em vários textos, mas no versículo 25, 28, se você quiser abrir, que ela vivifica. Salmo 119 diz assim para nós, ó, no 25, a minha alma está apegada ao pó. Isso aqui é depressão, síndrome de burnout, o que você desejar. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. De novo, depressão, síndrome do pânico, né? Todos esses rótulos que existem hoje. Fortalece-me segundo a tua palavra. Percebe? Ela dá vida, ela fortalece. Agora, olha o 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Quem é, de fato, o conselheiro de um aconselhado? Deus, a palavra. Eu sou um instrumento, sou apenas um instrumento. Quem, na verdade, faz o aconselhamento, quem, na verdade, transforma a vida, quem, na verdade, faz isso, é a palavra de Deus. Por isso que esse camarada, que é o CEO da Cisco, ele diz assim, pastor, posso passar no gabinete? Preciso que o senhor ore comigo e leia a Bíblia comigo. É isso que ele quer. Então, lá a gente abre, ele conta tudo o que está acontecendo, a gente abre a Bíblia e diz, olha o que Deus fala, isso, e ele vai marcando lá no tablet, no celular dele, da Cisco, e ele leva isso para a casa dele, e a palavra de Deus faz diferença na vida dele, lá na casa dele, lá no trabalho dele. Eu não estou lá, eu não posso estar lá, mas o Senhor está através da sua palavra, através da sua onipresença, através da sua onisciência, trabalhando com o coração desse indivíduo, porque o Senhor é que leva o nosso fardo, ok? Esgotamento ou burnout é uma experiência devastadora que envolve sentimentos de aflição, tormento, fúria e desânimo. E a Bíblia fala isso, lembra? Toda vez que você vir aqui nos meus slides, burnout, lembre de esgotamento. Tá bom? Burnout é a palavra nova para isso. De tempo em tempo, eles mudam a palavra, tá bom? O DSM vai mudar as palavras, vai mudar os termos, tá bom? Mas o diagnóstico, a concepção continua a mesma, porque o humanismo é assim. Eles vão criando termos para enredar o coração do ser humano. Tá bom, gente? Isso não é só na área da psicologia, isso é na psicologia, na sociologia, na pedagogia, no que você pensar, na antropologia e, muitas vezes, na teologia também, quando ela é liberal e não é embasada e suficiente nas Sagradas Escrituras. E aí você tem uma série de nomenclaturas novas e coisa do tipo. Ó, teologia da libertação nos anos 70, missão integral nos anos 90. É isso. Tá? Se você fizer uma análise, é a mesma situação com uma nomenclatura diferente. Ok? Então, isso a gente tem que cuidar. A autoridade está aqui. Eu falo para a minha igreja, a minha opinião é que menos importa aqui. Eu não quero ter opinião na igreja, porque eu vou trazer o problema para mim. Mas o que a Bíblia falar, o que Deus falar, nós vamos obedecer. E ponto final. Então, a Igreja Batista de Vila Mariana, ela é assim. Eles abrem a Bíblia, Deus falou, então nós vamos obedecer e acabou. E ponto final. É uma coisa no aconselhamento. Deus não está falando? Então faz. Em 1 Samuel, capítulo 18, nós temos a história em que Saul ele deixa de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e passa a ser atormentado por um espírito maligno. Ok? Então, está lá no versículos 10 e 11, você encontra a palavra de Deus dizendo em 1 Samuel 18, 10 e 11. Abre aí comigo, para você conferir. Diz assim o texto bíblico.
No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E lá em 1 Samuel 16, 14, nós encontramos a razão disso. A palavra de Deus diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Hoje isso não acontece conosco, tá bom? Houve uma mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento no que diz respeito à habitação do Espírito Santo. Então, a gente não perde o Espírito Santo hoje, como Saul perdeu, e foi atormentado por um espírito maligno. Mas, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, por favor. Mas, embora nós não percamos o espírito, nós podemos apagá-lo, entristecê-lo. E o que é que vem no lugar da não submissão ao Espírito Santo da nossa parte? O que é que vem no lugar da não sujeição do nosso coração e da nossa alma ao Espírito Santo? Olha o que diz o versículo 30 de Efésios 4. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, olha, não entristeça o Espírito Santo. Se você entristecer, estará perto de você. Por isso que a Bíblia diz: longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Isso é resultado de não me submeter ao Espírito Santo de Deus, ao que ele me orienta na sua palavra, ao que ele me pede na sua palavra, ao que ele me exige de mim na sua palavra. Então, longe de vós isso, não entristeça o Espírito Santo. Você não perde, mas você pode entristecer. 1 Tessalonicenses 5 diz que eu posso apagá-lo na minha vida. Isso quer dizer, não dou mais atenção ao Espírito Santo de Deus, não quero mais isso. Então, o que eu vou viver? Eu vou viver em amargura, em cólera, em ira, em gritaria, em blasfêmia e malícia. Mas se eu não apago o Espírito Santo e deixo que ele oriente a minha vida, eu vou viver em benignidade, compaixão, perdoando um ao outro, como também Deus em Cristo vos perdoou. Percebe? Assim como aconteceu com Saul, porque ele perdeu, lá podia perder, também acontece conosco hoje. Eu não posso perder, mas eu posso apagar, eu posso entristecer, e no momento em que eu entristeço ou apago o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou experimentar sentimentos, emoções, reações da minha alma que são contrárias aos sentimentos, às emoções e reações do Espírito Santo de Deus. Ok? Então, isso é importante a gente ter em mente. As fontes de esgotamento. Já disse para vocês: família, relacionamentos, sentimentos e dificuldades na vida. Eu já passei por essas, só estou dando outros textos. Família, Salmo 69, 1 a 3 e 8, Davi fala do sofrimento que ele tem no seio da família. Esgotamento nos relacionamentos, aqui é um relacionamento que ele tem, inclusive, com Absalão. Sentimentos, aqui é aquele salmo de Asaf, em que ele fica esgotado em ver a riqueza e o bem-estar dos ricos. E dificuldades na vida, Paulo diz que ele se desesperou da própria vida por causa de sofrimentos e perseguições que ele sofria. Isso traz burnout. Sinais do esgotamento espiritual na vida de Paulo, 2 Coríntios 1:8. Abre lá, nós vamos começar agora a tratar do esgotamento, ok? Então, vamos lá. 2 Coríntios 1. Já eu vou dar um intervalo para vocês, tá bom?
Então, 2 Coríntios 1, versículo 8, Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, Paulo está esgotado. No capítulo 4, versículos 7 a 10, ele fala de todas as tribulações que ele passou. No capítulo 6, de 4 em diante, ele vai falar de todas as prisões e açoites que ele passou. Então, muito sofrimento. Como é que ele trata disso? Ele renova o seu homem interior. Em 2 Coríntios 4, 16, você encontra ele dizendo assim, ó, então, primeira coisa, vamos ensinar as pessoas a se renovarem em Cristo Jesus no seu interior. Eles estão afligidos, esgotados, então olha para o Senhor e trata do seu homem interior. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, eu vou renovar o meu homem interior. Como? Todo dia tendo prazer na lei de Deus. Porque ela me vivifica, eu já li para vocês, Salmo 119, 25, 28 e 50. Ela me vivifica, ela me fortalece, ela me dá forças para vencer o esgotamento. Percepções celestiais dos problemas da terra. 2 Coríntios 4, 17, 18, Paulo olha para o céu. Hoje, de manhãzinha, estava tomando café com a minha esposa e nós estávamos orando e eu falei para ela, vamos orar para que Deus dê vida longa para nós, porque eu gostaria muito de ver os meus netos crescidos. E eu nem neto tenho ainda, para você ter uma ideia. E aí a minha esposa falou, mas é justo pensar assim, Darcy? Eu falei, por que não? Ela disse, a gente não deveria querer mais o céu do que ver os netos crescidos? Bem. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu preciso querer mais o céu. De fato, Denise, se Deus me der para escolher, você quer ir para o céu ou ver seus filhos crescidos? Eu quero ir para o céu. Ver seus netos crescidos? Eu quero ir para o céu. Mas, como Deus não me dá essa escolha hoje, eu estou orando a Deus que, se for possível, Ele me dê uma vida longa aqui por um tempo para eu ver meus netos crescidos. Mas se Ele decidir me levar para o céu, estou pronto. E vou com muita alegria no Senhor para o céu. Percebe? Isso é ter essa percepção celestial dos problemas da terra. E em 2 Coríntios 4, 17, 18, Paulo nos ensina isso. Ele diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, eu tenho que olhar para os problemas, para as aflições, como oportunidades que Deus me dá de poder crescer, amadurecer. Aí a gente lembra de Tiago 1, que a gente tem que ter alegria na tribulação, e de Romanos 5 também, que é um texto paralelo ao de Tiago, de Paulo, que fala, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Mas como isso? Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Gente, sofrimento, dificuldade, problemas, precisam ser encarados por nós como desafios que nós temos para dependermos mais de Deus, para vermos a ação de Deus agindo e assim por diante. Eu digo aqui em São Paulo o seguinte para a minha igreja, eu não paro para pensar e me preocupar com o que acontece na igreja, porque se eu fizer isso eu vou infartar. Eu falo isso para eles, e eu vou infartar mesmo, tá?
O que eu faço é, eu paro e oro. Senhor, está aqui o desafio. Eu sei que o Senhor tem solução. Apenas nos dê a direção. Apenas nos dê a orientação. Apenas nos dê o caminho e nós vamos obedecer. Já tivemos experiências enormes aqui em São Paulo, enormes, com a ação de Deus trabalhando a nosso favor. Ontem, umas 10h30 da noite, eu estava numa reunião com a liderança do Ministério de Famílias aqui da igreja, e nós estamos lidando com uma situação que precisamos tomar uma decisão. E ainda a decisão está aberta, não foi tomada, e o que eu disse para eles foi: nós temos que orar mais. Então, nós vamos gastar mais dias em oração, buscando a vontade de Deus para tomarmos a decisão. É verdade que alguns já queriam tomar a decisão. Eu falei, não, ainda não é hora. Nós não estamos concisos e concordantes na decisão. Então, gente, vamos orar mais. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. É isso que Paulo nos ensina. Então, quando esse indivíduo da Cisco vem no meu gabinete, quais são os seus problemas? É esses. Cara, vamos orar. Vamos colocar nas mãos de Deus. Vamos pedir que Deus haja a favor agora dessa decisão que você tem que tomar. Vamos olhar para o que Deus fala para você como cidadão do céu, o que você pensa, o que você sente e o que você deve fazer. Várias decisões que ele tomou como CEO da Cisco, em burnout, né, chegando esgotado no início da conversa, foram embasadas nas Sagradas Escrituras, foram decisões próprias, porque Deus dá decisões sábias, e foi resolvido o problema. Então, a gente precisa ensinar o aconselhado a isso. Olha, você está se afligindo por algo que Deus está dizendo, traga a mim, eu tomo o seu fardo, eu vou aliviar você, traga a mim e vou te dar sabedoria. E aí você ensina essa pessoa a depender de Deus, de repente, durante a semana, ele te manda uma mensagem, pastor do céu. Geralmente eles falam assim, né? Ainda bem que eles acham que a gente é do céu, né? Pastor do céu, olha o que eu li. Eu tenho outro executivo aqui na igreja, que é executivo de banco, de diretor de banco. E uma vez Deus trouxe ele ao meu coração, eu orei por ele e mandei um texto bíblico. Ele tem um testemunho sensacional com esse texto bíblico. Ele tinha acabado de arrebentar o carro dele num outro carro importado, caríssimo aqui em São Paulo. No momento. E Deus me trouxe ele no coração, eu orei por ele e mandei. Orei por você agora, orei pela sua esposa, pelos seus filhos, e mandei um texto que eu escolhi lá, orientado pelo Espírito Santo. Isso caiu na caixa de mensagem do WhatsApp dele na hora em que ele tinha batido o carro e estava desesperado. E na hora que ele leu o texto, ele mandou assim, pastor, contando o que tinha acontecido e como ele tinha sido consolado por Deus com aquele texto. É isso. Tenha Deus na sua história e deixa Deus trabalhar. Também suportado por Deus e pelas orações dos santos. Põe os santos a orarem por você. Se você está esgotado, compartilhe com irmãos em Cristo que você conhece e confia. Nós temos aqui pequenos grupos na igreja. Pequenos grupos é para isso. Compartilhe, fale, conte, orem uns pelos outros. Porque Deus vai fazer uma obra a favor de vocês. Eu tenho um casal que está morando no Japão, da igreja, e o moço foi para o Japão antes, porque ele foi fazer uma pós-graduação lá, e a esposa, recém-casados, fazia meses que eles tinham casado, ficou aqui para ir depois, e ela não conseguia o visto. E ele me mandou uma mensagem do Japão por WhatsApp, dizendo, pastor, ora aí, a minha esposa não está conseguindo visto,
Se não sair até quarta-feira, e parece que não vai sair, ela vai ter que ficar aí por mais 6 meses, porque demora 6 meses para ela poder dar entrada de novo no pedido do visto. E eu falei para ele, estamos em oração. Mas no domingo eu estava pregando sobre confiança e fé em Deus, né? A minha série era Viva a Esperança. Então, viva a esperança como substantivo e viva a esperança como verbo, né? Viva a esperança, viva, aleluia, para a esperança. E terminamos, nós fomos cantar uma música, eu vi a esposa desse rapaz lá no meio do povo, e Deus disse assim, traz ela aqui para frente e bota a igreja a orar para depender de mim. Esse era um desafio, ele já tinha dito, não vai sair o visto, estão falando que não vai sair, se não sair até quarta-feira, ela vai ter que esperar 6 meses. E nós oramos, botei a igreja a orar por ela, falei para ela, quando é que você vai no consulado para conversar? Ela falou, vou na terça-feira de manhã. Falei, tá bom, nós vamos orar. E oramos com fé, sabendo que Deus pode transformar consulados, opiniões de autoridades, porque Ele é a autoridade maior. E na terça-feira, essa menina me manda uma mensagem super emocionada, super feliz, porque Deus havia agido e contra todas as possibilidades e esperanças, ela tinha recebido o visto para ir para o Japão. Ele postou uma coisa muito interessante. Ele pôs assim a foto dela chegando lá no Japão, com os 2 juntos no aeroporto, e ele pôs assim, pensa numa igreja braba, ele pôs, que quando tem um desafio, vai até Deus em joelhos dobrados e ora com fé. Está aqui o resultado da oração da minha igreja. A minha esposa está aqui comigo no Japão. João, põe muto aí o seu... Obrigado. Pensa numa igreja braba, que dobra os seus joelhos em oração e ora uns pelos outros. Está aqui o resultado da oração da minha igreja. A minha esposa está comigo aqui no Japão. E botou uma foto deles lá no aeroporto, no dia que ela chegou, na hora que ela chegou no Japão. É isso. Por isso, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Muda para mim, Helder, por favor. Sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vocês aguentam mais 10 minutos comigo, gente? Bota positivo aí. E aí a gente vai para o intervalo? Tudo bem? Vamos terminar, então, aqui agora o assunto de... Amém, pastor. De burnout. Quero usar agora aquilo que Jesus fala, tá? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós tivemos alguns princípios no esgotamento de Paulo e como ele tratou isso. Você pode usar isso para fazer aconselhamento de burnout não é nunca numa situação só, numa sessão só de aconselhamento que as pessoas resolvem. Tem gente que resolve num aconselhamento só. Eu tenho aconselhados que assimilam a palavra de Deus numa sessão e dizem, pastor, estou resolvido, então não precisa vir mais aqui. Está certo disso? Estou. Conseguiu resolver essa questão? Resolvi. Então não precisa vir mais aqui. Eles não podem ficar dependentes do conselheiro também, tá? Lembre-se, não somos nós que fazemos, é Deus. Eu sou só um instrumento. Se um aconselhado vem e numa sessão ele obedece a palavra de Deus e aprende e resolve, está resolvido. Aí você só vai mantendo ele com outros textos, ele vai aprendendo outros textos da Bíblia, no púlpito, nas mensagens, na IBD, está resolvido, gente. É isso que é o alvo do aconselhamento. Tá? Mas, às vezes, com burnout, você vai atender a pessoa algumas vezes. Então, outro princípio que você pode usar é o princípio de Mateus 11, 28.
Diariamente tenho um tempo com o alívio do Senhor Jesus, por meio de devocional bíblica e momento de oração. Como é que eu vou até o Senhor? Orando e lendo a Bíblia. Então, nós vamos dar para o aconselhado alguns textos e tarefas que ele vai ter que fazer durante a semana, 3, 4, todos os dias. Eu sempre peço todos os dias uma devocional nesse texto. Então, você vai ler esse texto e você vai me dizer o que você aprendeu nesse texto e como esse texto acalmou a sua alma e o seu coração no burnout. Ok? Então, Salmo 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Salmo 68, 19, dia a dia, o Senhor toma o nosso fardo. Próximo, aprenda com Jesus a ter leveza, suavidade e descanso no desenvolvimento diário de tarefas e atividades. Olha o que diz o 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é a ideia de trabalho, jugo é a ideia de esforço físico. Jugo é aquele instrumento que se põe no animal para que ele leve o arado ou leve a carroça. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, olha, jugo é a carga, né? Aquilo que leva a carga. É a mochila, tá? Tome sobre você o meu peso, não o peso que você tem. E aprenda de mim. Isso aqui é conhecimento prático, a palavra para a língua original. Porque sou manso, calmo, suave e humilde, ok? Sem pretensão de arrogância, não é? Sem altivez de coração. Não ache que você é o cara, que você tem que resolver. Isso traz burnout. Quando eu trago para mim. Porque muitos pastores estão tirando a sua vida, cometendo suicídio, porque trazem para si os resultados do ministério, porque trazem para si as questões ministeriais, em vez de deixarem para Deus. Isso é insuportável. E se essa pessoa não tem um atendimento, ela vai para o suicídio. Nós vamos falar de suicídio daqui a pouco. Então, gente, Jesus está dizendo, venha até mim, traga a mim. Lucas 24, 32, diz assim para nós, abre aí comigo. Diz assim para nós. E disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, deixa Deus falar, deixa Deus suavizar, fazer bem ao seu coração, porque é Ele que faz. Então, aprenda com Jesus, conheça e aplique a palavra de Jesus para o descanso à sua alma. Versículo 30 está, porque o meu jugo, o peso que eu tenho para vocês, a mochila que eu vou pôr sobre vocês, ela é suave e o meu fardo é leve. Então, deixa que o Senhor, através da sua palavra, como diz o Salmo 19, 7, 8, refrigere, restaure, alegre, anime a sua alma e o seu coração. Aprenda com Jesus a não ser pressionado pela tirania do urgente. Sabe o que me encanta em Jesus? Ele nunca esteve atrasado. Nunca eu vi Jesus sair correndo, pegando a bolsa atrasada, esquecendo a chave do escritório lá em casa porque saiu correndo, ou esquecendo o óculos em algum lugar porque saiu correndo, ou não sabe onde deixou a carteira porque estava correndo. Nunca, nunca. Nunca ele esteve atrasado, nunca esteve estressado por causa de má administração de tempo, porque ele tinha muito claro os propósitos pelos quais ele estava aqui na face da terra. E nós também precisamos ter. João capítulo 11, 6,
Quando Maria diz, nosso irmão está doente, venha rápido ter conosco. A palavra de Deus diz em João 11:6 que ele ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava antes de ir até lá. E Lázaro morreu. Mas por que Jesus estava tranquilo e não foi levado pela tirania do urgente de Marta, de Maria? Porque ele tinha muito bem definido o que ele faz para a glória de Deus. Então, a gente tem que ensinar o aconselhado a entender o que você está fazendo. É para a glória de Deus ou para a sua própria glória? É para o reino de Deus ou para o seu reino? Porque, às vezes, o cara, para ser reconhecido, ele se torna um workaholic. Não é? Workaholic é igual ao alcoholic, né? Igual ao alcoólatra. É um cara viciado em trabalho. Mas por que ele é viciado em trabalho? Porque ele quer mais, ele quer ganhar mais, ele quer mais reconhecimento, ele quer mais posição, ele quer mais promoção, ele quer. Eu tenho uma pós-graduação em pedagogia empresarial. Eu fiz essa pedagogia, essa pós-graduação, inclusive, para ajudar bem os executivos, os CEOs da minha igreja. E uma das coisas que eu ensino muito a essa turma é determine bem as suas prioridades, porque senão você vai morrer no trabalho e a sua família vai morrer solitária. Determine bem as suas prioridades, porque senão o trabalho vai trazer aflições ao seu coração e angústia, e ele não vai ser um lugar de prazer e alegria para você. Então, eu ensino como pedagogo empresarial, à luz das Sagradas Escrituras, que o trabalho tem que ser um lugar de prazer e alegria. Então, cuidado com a tirania do urgente. O que é que, de fato, você tem que fazer no seu trabalho que glorifica a Deus? O que realmente você tem que fazer? A gente ensina o camarada isso. Aprenda com Jesus a ter um tempo de descanso em meio às turbulências da vida. Gente, pessoal que tem esgotamento, eles se encantam em dizer que eles trabalham 12, 14, 16 horas por dia. 7 dias por semana. Sabe? É assim uma sensação de vitória, dizer, faz 10 anos que eu não tiro férias. Faz 1 ano que eu não tenho dia de folga. Gente, isso é pecado. Tem que falar para o camarada, você está em desobediência contra Deus. Deus se cansa? Não. Está lá em Isaías 40 que Deus não se cansa, não se fadiga. Mas ele criou o mundo em 6 dias de 24 horas. Tem uma questão lá em Gênesis 1 que nós todos precisamos observar. E houve tarde e manhã no primeiro dia, e houve tarde e manhã no segundo dia, e houve tarde e manhã no terceiro dia. Essa é a forma hebraica de contar 24 horas. Começa às 6 horas da tarde e termina nas 6 horas do outro dia, tarde e manhã. Ok? 24 horas. O princípio sabático, ele é montado em cima dos dias da criação. A Bíblia diz que 6 dias o Senhor trabalhou e no 7º ele descansou da obra que havia feito. Mas ele não se cansa. Por que ele descansou? Para ser modelo. E para estipular em Êxodo 20, Deuteronômio 5, o princípio sabático. Você trabalha 6 dias e descansa 1. Então, se eu não obedecer isso, eu pifo, meu corpo pifa e a minha alma pifa. Vai ter problema. Então, esse negócio de trabalhar aí ininterruptamente, sem parar, e isso ser um motivo de orgulho, é pecado, é desobediência contra a palavra de Deus, você tem que parar com isso. Então, aprenda com Jesus. Jesus, em Marcos 6, quando os 12 voltam da missão que o Senhor deu para eles, e o Senhor viu que eles estavam exaustos, porque não tinham nem tempo para comer, ele diz, vinde, repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que vinham. Jesus diz, pode parar.
Para agora e descansa. Para agora e vai repousar. Para as suas atividades. E último, aprenda com Jesus a selecionar atividades prioritárias à vida e a dizer não. Eu amo essa história que nós encontramos nesse livro aqui, ó, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ok? Nesse livro tem a história da epístola trocada entre Jesus e Agbaro, rei de Edessa. Isso é um achado, inclusive, arqueológico, tá bom? Essa carta de Agbaro a Jesus, tá bom? E Agbaro, ele ouviu de Jesus, ouviu que Jesus curava, tal, e ele diz, vem para minha terra não é grande, mas é suficiente para você e para mim, eu vou te dar toda a honra de príncipe aqui na minha terra, eu sei que os judeus aí ficam perseguindo você, ficam te ameaçando, estão falando em te matar, vem aqui para minha terra, que é Edessa, e eu, que hoje é ali a área da Turquia, e eu vou cuidar bem de você, e você vai me curar da minha doença, e vai curar o meu povo. E a resposta de Jesus a Agbaro é essa aqui, ó. Bendito sejas, ó Agbaro, que sem ver creste em mim. Pois escrever-se a meu respeito que os que viram não creram e os que não me viram podem crer e viver. Mas, com respeito ao que me escreveste, que eu fosse ver-te, é necessário que eu cumpra todas as coisas aqui para assim ser recebido por aquele que me enviou. Jesus tinha muito bem claro qual era o propósito da vida dele. E depois que for recebido no alto, enviarei a ti um dos meus discípulos para que ele possa curar-te de tua aflição e dar vida a ti e aos que estão contigo. Jesus disse para ele, eu não posso ir aí agora. Eu não irei. Mas quando eu terminar a minha obra aqui na face da terra, um discípulo meu vai. E, de fato, foi, não é, enviado um discípulo do discípulo de Jesus, que era discípulo de Jesus, né? E viveu ali em Edessa, curando Agbaro e as pessoas do reino de Edessa. O que a gente aprende com essa história que não está relatada nas Sagradas Escrituras? Lembra que João fala no evangelho dele, olha, muitas outras coisas o Senhor fez. Se fosse relatar tudo o que ele fez, não teriam livros suficientes na face da terra. Tal. Então, tem muita coisa que não está na Bíblia. Essa de Eusébio de Cesareia, ele cita isso e é um achado arqueológico, né? Existe um documento, e ele revela isso, que Jesus disse, não, eu não vou, porque isso não tem a ver com os propósitos da minha vida. Gente, a gente precisa ensinar os nossos aconselhados a dizerem não vou fazer, não posso ir, não tenho condições de estar com você agora, e não vou. Muitas vezes, a dificuldade de se dizer não faz com que pessoas entrem em burnout. Nós vamos para o intervalo, mas antes deixa eu ler aqui um caso para vocês. Pode mudar para mim, Helder. Um aconselhado relata que está se sentindo desanimado e angustiado. Perdeu o ânimo para desenvolver tarefas comuns do dia a dia, acostumados a desenvolver. Ele diz que desenvolveu uma aversão pelo ambiente de trabalho, onde anteriormente adorava estar. E quando chega a segunda-feira, sente taquicardia e muita aflição. Tem receio de encarar o chefe, ouvir ordens e tarefas a serem desenvolvidas. Tem vontade de morrer. E, por vezes, sentiu sugestão ou ideação ao suicídio. Quais são os sintomas da síndrome de burnout? Quais perguntas você faria para descobrir por que ele tem receio de encarar o chefe? Relacione 3 textos de esperança para os seus sentimentos e cite 3 textos para acalmar e suavizar a crise do seu aconselhado. Então, quando a gente voltar, nós vamos trabalhar um pouquinho com isso e depois vamos para outro assunto. Um intervalo aí,
de 10 minutinhos, são 11h10. 11h20 a gente volta, aí a gente vai até 12h30, e aí a gente vai almoçar até as 2h. 1h30 de almoço é mais do que suficiente para você almoçar, comer bem, dormir um pouquinho depois. Isso faz parte do princípio sabático. Dormir um pouquinho depois do almoço, aquela dormidinha de 15 a 20 minutos, dá uma restaurada sensacional e a gente volta aqui para a aula. Tá bom? Intervalo, então, de 10 minutos. Vocês vão me ouvir, eu vou começar a falar de novo. Deixe os seus computadores ligados aí e a gente volta daqui 10 minutos. Tá bom, Helder? Tranquilo. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente se encontra.